Viva pessoal, bem-vindos a mais um tutorial da Source of Knowledge, comigo João Teixeira. O vídeo hoje vai ser muito simples, é mais uma dica para serem mais rápidos a introduzir dados numa tabela. E esta dica passa basicamente por usar um formulário para introduzir esses dados, mas que nem sequer precisam utilizar código VBA, ou seja, normalmente os formulários são criados com VBA. Esta opção traz algumas vantagens quando os dados que vocês precisam de inserir fazem parte de uma tabela com uma dimensão relativamente grande. E para não estarmos sempre a transitar na nossa folha de cálculo, temos um interface do utilizador mais simplificado para podermos então introduzir os dados nessa mesma tabela. Bom, para começar apenas precisamos ter uma tabela de dados, idealmente no objeto tabela, mas não é fundamental. E por isso vamos começar com esta folha em branco e inserir aqui alguns dados. Eu vou começar por inserir os cabeçalhos. Por exemplo, nome, apelido, idade e contribuinte. Por exemplo. Depois, basicamente, vou então optar por transformar esta tabela ou este intervalo numa tabela. Então, acedo aqui ao menu Insert e escolho a opção Table e sim, confirmo que a minha tabela tem cabeçalhos e tenho então a minha tabela criada. Agora, normalmente nós para inserir os dados na tabela começamos a colocar valores. Por exemplo, se eu colocar aqui o ID do colaborador, ok, depois temos, por exemplo, a idade e o contribuinte e tipicamente inserimos os dados desta forma. Agora, eu vou demonstrar o formulário que vocês podem inserir no Excel para poderem então inserir os dados de uma forma mais intuitiva. Para aceder aos comandos da Ribbon temos sempre várias hipóteses. Podem, por exemplo, aceder com o botão direito do rato sobre um menu da Ribbon, escolherem a opção Customize a Ribbon e o que nós pretendemos, ou o comando que nós pretendemos, estará algures aqui nos All Commands e depois é uma questão de pesquisarem. Eu vou pressionar a tecla F para vir até cá em baixo e escolher então aqui o comando Form, ok? Depois podem adicioná-lo a qualquer um dos menus que vocês têm disponíveis ou criar um menu específico para o formulário. Eu vou dar só aqui outro exemplo para poderem colocar. Podem também aceder ao menu File, às opções e à opção Customize Ribbon e vão parar exatamente à mesma caixa de diálogo, mas no caso em particular, e porque há de ser um botão que eu posso utilizar várias vezes, independentemente dos fecheiros onde estou a trabalhar, eu vou optar por colocar esse comando aqui na Quick Access Toolbar. Ou seja, basicamente, clicamos no botãozinho para aceder ao menu, com mais opções, na qual podemos escolher então os vários botões pré-definidos que podemos inserir na Quick Access Toolbar. Eu vou então escolher a opção More Commands e voltar então à opção All Commands e voltar então ao F, escolher o comando Form e agora sim vou inserir o comando Form na Quick Access Toolbar. Só uma nota, não se esqueçam que ao personalizarem a vossa Quick Access Toolbar podem fazê-la para todos os documentos, ou seja, qualquer fecheiro do Excel ou apenas para este livro. Como é um comando que eu poderei utilizar em várias circunstâncias, vou manter então para todos os documentos. Pressionamos OK e temos então acesso ao botão Form. Muito bem, a partir deste momento temos a possibilidade de inserir os dados na nossa tabela através do formulário. Isto vai permitir que possamos fazê-lo de uma forma mais intuitiva e mais rápida. Então, se eu tiver o cursor na nossa tabela e pressionar o botão Form, conseguem ver logo que temos então o nosso formulário disponível e ele lê todos os cabeçalhos ou todos os dados que nós temos na nossa tabela. Para podermos preencher dados, basta pressionar o botão New e podemos inserir logo um novo colaborador. Por exemplo, colocar aqui mais um colaborador. Tecla Tab para poderem passar para o próximo registro ou para o próximo campo. E, basicamente, o processo de introdução é feito desta forma. Ao fazermos Enter, ele insere automaticamente logo o valor, como podem ver na nossa tabela.
eu vou inserir mais alguns campos. O processo é sempre igual e podem ver que basicamente podem continuar a inserir os dados no vosso formulário, e assim que tiver alguns dados preenchidos já volto aqui ao vídeo para continuarmos a partir daqui. Até já! Muito bem, estou a terminar então o último registro, Enter para confirmar, e temos então já 3 registros criados no nosso formulário. Então, neste formulário, para além de inserir dados, podem, por exemplo, pesquisar registros navegando no formulário ou baseado no conteúdo específico da tabela. Podem também atualizar linhas, quem diz linhas estamos a falar dos registros, apagar registros, etc. Por exemplo, para pesquisar registros, basta utilizarem os botões Find Next ou Find Previous. Por exemplo, se eu fizer Find Previous, eu estou a transitar ou passar pelos vários registros da minha tabela. Ok? Para encontrar um registro, podem também fazê-lo através de pesquisa. Se clicarmos no botão Critéria, vocês podem, por cada ou por algum campo específico da tabela, fazer uma pesquisa de valores. Por exemplo, se eu pesquisar aqui o apelido Alves, ok? E depois fizer Find Next ou Find Previous, eu terei à partida 2 registros, José Alves e João Alves, ok? E são os 2 únicos registros que me aparecem para poder encontrar. Bom, depois podem também, por exemplo, atualizar os valores em um determinado registro. Por exemplo, José Alves, vamos imaginar que o ID de colaborador, em vez de ser 11.356, eu vou colocar 11.357, ok? E vamos reparar aqui no José Alves 11.356. Se eu fizer Enter, passei a atualizar o registro do José Alves. Ok? Pronto, então basicamente nós podemos transitar entre os vários registros. Eu vou clicar aqui no critério novamente para apagar o registro e assim consigo ir para todos os 5 registros da minha tabela. Ok? Então, quando vocês estão a atualizar um valor, imaginem que o João Alves não é João Alves, passou a ser João Ribeiro, por exemplo. Se repararem, tem uma opção aqui que é o Restore, ou seja, se eu fizer Enter, atualizo o valor na minha base de dados, na minha tabela. Se eu fizer Restore, eu volto a atualizar o valor anterior, ou seja, ter o valor anterior. E basicamente estes são os comandos que vocês têm. Se eu tiver também a possibilidade aqui de pegar num registro, por exemplo, anterior, José Alves, posso apagar o registro automaticamente. Ele pergunta se sim, se queremos apagar o registro, fazemos OK e temos então o registro retirado. E o processo é muito simples e podemos então trabalhar na nossa base de dados, e pensem sempre numa base de dados que é relativamente grande, podem sempre fazer esta inserção de dados ou atualização de dados de uma forma mais intuitiva. Então, este comando do formulário é bastante flexível. Porquê? Porque vocês basicamente podem utilizá-lo em qualquer tabela que podem ter no vosso fecheiro, ou seja, ele não está afeto a uma tabela em específico. Por exemplo, eu vou só fazer aqui uma pequena batota, imaginando que vou pegar nesta tabela e vou colocar aqui os dados para criar uma nova tabela, e vou converter este objeto também numa tabela. Posso até dar outro nome, colaboradores, por exemplo. Ok? E então, se eu tiver o cursor colocado nesta tabela e aceder ao comando formulário, eu estou a trabalhar agora sobre esta segunda tabela. O que significa que se eu fizer um novo registro e colocar um nome, Enter para confirmar, estou a inserir um novo colaborador nesta segunda tabela. Ou seja, o comando formulário absorve os valores ou os dados da tabela onde nós estamos inseridos. Ok? Como podem ver, podemos transitar entre as várias tabelas. Bom, então pessoal, aqui está um comando que é relativamente pouco habitual, mas que dá jeito de terem aqui como backup na vossa Ribbon, ou pelo menos na Quick Access Toolbar, para que possam ser um bocadinho mais céleres a preencher os vossos dados. O que é que vos parece? Digam-me uma coisa, coloquem a vossa opinião nos comentários. Se gostaram do vídeo, coloquem um like e partilhem. E espero que tenham gostado
e o mais importante, não se esqueçam de praticar, ok? Até ao próximo vídeo.